Esaú e Jacó conta a história de dois irmãos. E se a gente for analisar bem, eles são competitivos, eles se tornaram competitivos desde o ventre da mãe. E essa competição trouxe para mim, aqui para o Devocional Terapêutico, uma visão sobre comparação. E o quanto a comparação ela é perigosa e ela pode destruir a nossa vida, principalmente porque quando nós nos comparamos, nós saímos de verdade da nossa identidade e do nosso propósito. Nossa, Andréia, mas tudo isso? Sim. Sim, a gente pode, pela comparação, ver destruída a nossa identidade e nosso propósito. Ter uma imagem distorcida sobre nós mesmos, ou realmente perder a visão de quem nós somos. E aí eu sempre vou estar no calcanhar de alguém, né? Como conta a história aqui de Esaú e Jacó, nós vamos sempre estar no calcanhar de alguém, sem saber realmente quem nós somos, para onde a gente vai, que história a gente tem para viver. Se a gente lê toda a história, fica muito melhor para entender. É capítulo 25 até o 36 de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, vocês vão encontrar essa história, que vai falar sobre esses irmãos. Mas assim, quando a gente vive num ambiente competitivo, então isso no caso deles aqui já veio de família. Então dentro da própria família já foi desenvolvido, né, esses ciúmes, que pode levar até uma certa inveja, né? Então, quantos de nós será que já não teve esse ambiente competitivo dentro até da própria família? Não porque foi incentivado por pais muitas vezes. Às vezes até os pais, infelizmente, por conta de estilo de educação, do que receberam como orientação, eles podem até ter feito isso, muitas vezes não por maldade, mas até para entendendo como uma motivação, né? E falar, olha, seu irmão tá fazendo, você consegue também. Só que ali já existe a comparação, já nasce a comparação. Então, assim, quando a gente já acontece de vir com esse exemplo dentro de casa, então a gente precisa realmente abrir esse olhar para entender. Desde quando eu me comparo? Em primeiro lugar, quando a gente fala de terapia, de cura, nós só reconhecemos algo que está em nós, só depois de reconhecermos algo que está em nós, é que nós entendemos que nós precisamos de tratamento e cura. Eu não busco cura ou tratamento para aquilo que eu não reconheço que está em mim. Então, eu preciso primeiro olhar para mim e entender sobre a comparação. Se ela existe, se realmente eu me comparo. E assumir que eu vivo no calcanhar de alguém. Depois, entender desde quando isso passou a fazer parte de mim. Quando eu comecei a me comparar? Foi lá dentro de casa? Foi alguma situação? Olha, sua prima já está na faculdade. Quando é que você vai fazer a sua também? Ou desde lá de pequenininha, você viu a letrinha da sua prima? Que coisa linda. Olha, o seu priminho joga bola bem pra caramba, você também consegue. Escondido por trás de uma motivação pode vir a comparação. Isso pode começar lá na infância. Ou pode ser já lá na adolescência, quando eu olho para aquele amigo popular, para aquela amiga que eu acho visualmente bonita e eu acredito que através da beleza dela ela consegue coisas que eu gostaria de conseguir e não consigo. Porque o amiguinho na escola lê muito melhor do que eu. Então a comparação vai sempre fazendo presente na nossa vida. Eu só diminuo a comparação da minha vida quando eu passo a entender quem eu sou. Quando eu firmo a minha identidade. Quando eu sei para onde eu tô indo. Qual é a minha história? Qual o meu propósito de vida? A gente já falou muito sobre isso aqui e vamos sempre reforçar. Eu tenho uma identidade e eu tenho uma história. Identidade e propósito, únicos e exclusivos. Eu só passo a conseguir identificar que eu não preciso viver de comparações quando eu entendo quem eu sou. Qual é o meu alvo? O que eu preciso para chegar nesse alvo? E não é me comparando às outras pessoas, não é extraindo algo de alguém que eu vou conseguir viver o que eu tenho para viver. Andréia, mas eu não posso ter referências? Sim, referências é diferente de comparação. Então, por exemplo, eu tinha o meu professor de psicanálise, na época que eu estava estudando, e até hoje ele é uma referência para mim. Eu nunca vou ser quem ele é. Primeiro que ele está anos-luz à minha frente. Então, eu não tenho. Quando eu tiver a idade de profissão que ele tem hoje, ele já vai estar o dobro à minha frente. Então, assim, a comparação é uma régua injusta, me faz correr atrás de algo que não é meu. Mas eu posso tê-lo como referência. Como? Um profissional dedicado, que sempre estudou muito, que sempre está se atualizando, uma pessoa que além da profissão tem um coração generoso, então ele se torna uma referência para mim. Mas não que eu queira ser igual a ele. Não tem como ser igual a ele. Ele é ele. Mas as referências que ele me proporciona me geram motivação e me geram uma luz ali, um caminho para eu seguir. A referência, ok, a comparação não me leva a lugar nenhum. Quando eu vivo da comparação, eu tenho uma luta interna muito grande também. Porque eu fico sempre olhando para todos os lados para entender o que eu vou fazer. Aí eu tô fazendo algo, mas eu olho para esse lado e vejo alguém para eu me comparar, e eu entendo que eu tenho que ir por aqui, mas de repente no meio do caminho eu olho para cá e vejo algo, e aí nossa, mas eu tenho que ser igual aqui. Gente, existe comparação na profissão, na vida pessoal, para você olhar e se ver, corpo, cabelo, enfim.
mexe com a autoestima, cria complexo de inferioridade. A comparação é altamente venenosa. Ela deturpa todo o meu ser. Eu deixo de viver quem eu sou para viver o que o outro é. Fuja disso, porque a comparação ela causa muita luta interna. Então, quais lutas internas você está enfrentando hoje por conta da comparação? Se pergunte, que identidade eu carrego? Qual é a minha história? O que Deus escreveu para mim? Sabe, vai para a presença de Deus mesmo e pergunta, conversa com Ele. Deus, quem eu sou? Quem o Senhor me fez para ser? Senhor, algo na minha história, na minha geração, na minha família fez com que eu me comparasse tanto? Me ensina a ver isso, me ajuda a perdoar. Porque lembra, não são às vezes por maldade que os nossos pais fizeram isso. Como eu acabei de falar lá no começo, às vezes foi uma motivação, foi o jeito que eles entenderam de me educar e isso vai criar algo dentro de mim. E quando eu descubro, não é para eu criar uma rivalidade, uma raiva, uma mágoa profunda. Não, perdoa, eles deram o que eles tinham da maneira que eles tinham, mas cabe a mim escolher como viver daqui para frente. Escolha viver sem se comparar, escolha viver a sua história, escolha viver quem você é, a beleza em ser quem você é, do jeito que você é. Descubra essa beleza. Quando você descobrir a beleza da sua identidade, do seu propósito, do seu corpo, enfim, de tudo aquilo que você faz, quando você descobrir essa beleza, vai existir leveza, porque a comparação traz peso, traz cansaço, e ela é sempre aquela repetição de preciso mais, preciso mais, preciso mais, nunca vai trazer satisfação. Agora, viver quem você é, viver a sua história, poder fazer as suas escolhas, poder ver beleza em quem você é, no que você faz, isso vai te trazer leveza e paz, e é aquela paz, a paz que excede todo entendimento.